Olá, eu sou Conjubag Anakenda, você está no canal Shiloma e eu estou aqui para conversar com os Shilomitas ou com ah, os espiritualistas no caminho de ascensão e iluminação. E hoje eu continuo o desenvolver da conversa que eu comecei a criar com vocês no vídeo anterior, chamado de A Jornada das Chamas Gêmeas, uma visão expandida. Já está postado aqui no canal. Acho que vale a pena você dar uma olhada. Sempre convido para vocês checarem o legado que Charlie Austin, a personalidade ou consciência que antes falava através desse veículo, o que ela produziu em termos de conteúdo gratuito aqui no YouTube sobre a conexão de chamas gêmeas. E preciso fazer não sei se é uma correção, mas uma adição. Eu falei lá sobre a mentoria, os 8 encontros ao vivo durante 4 meses, que serão uma mentoria para chamas, nível inicial. E eu falei que seria 2.000 dividido em 12 vezes no cartão de crédito, débito, boleto, e devem ter outras formas de pagamento. Eu só esqueci de dizer que na verdade é 2.200, porque tem a taxa de matrícula também da mentoria, tá? Então, na hora que você clicar lá no link, você vai ver 2.200. Queria deixar isso claro aqui. Não tem data de validade, não tem tempo de expiração da inscrição. É até a gente formar uma turma de pelo menos 12 participantes. Então, a hora é agora. Você que sabe que é uma chama gêmea e sempre quis tirar muitas dúvidas ou precisa de um lugar seguro para poder, não sei se necessariamente falar sobre a sua conexão, mas para se sentir ouvido, escutado e ainda no final ganhar uma semente ou uma joia de sabedoria, essa mentoria é para você. Tá tudo aqui na caixa de descrição desse vídeo. E aí hoje eu falei sobre uma coisa no vídeo passado que se revolvia ao redor do fim da Era das Chamas Gêmeas, que foi uma informação de passagem que teve nesse canal alguns anos atrás, e eu queria trazer a minha perspectiva sobre essa informação que ocorreu na época, porque eu acho ela valiosa de ser compartilhada nesse momento, até que a gente está ressuscitando esse assunto aqui, trazendo ele de volta. O que eu quero falar sobre isso, então. Acho que foi algum vídeo que saiu aqui em 2021 e 2022, e foi anunciado que a espiritualidade havia decidido de que esse período em que estava tendo um boom, muitas chamas gêmeas se reconhecendo, se encontrando na jornada, iria ter um fim. Não iria continuar por muito mais tempo essa tendência, né? Teve uma época atrás aqui na internet que estava todo mundo falando sobre chama gêmea. E por que eu acho que estava todo mundo falando? Porque tinha muita gente mesmo se reconhecendo nos moldes dessa conexão. E aí na época o Charlie foi bem... o Charlie foi bem direto, firme e pesou a mão nas declarações dele, como era típico do Charlie. Mas ficou meio jogado no ar. Isso ficou meio jogado no ar. E o Charlie nunca voltou a revisitar esse assunto. E aí eu queria trazer a minha perspectiva sobre o que acho que ao que eu acredito que esse anúncio realmente estava aludindo. Primeiro a gente precisa entender o que é a Era das Chamas Gêmeas, antes de falar desse possível fim que foi anunciado na ocasião. No meu entendimento, essa Era das Chamas Gêmeas começou por volta da década de 50. Então, lá do século passado. Então, desde a década de 50, começaram a haver indícios, e se não indícios, começaram a haver esse acontecimento
de pessoas encontrarem um outro ser humano e, depois de não muito tempo, começarem a ver que o relacionamento que estavam tendo com aquela pessoa era simplesmente tudo menos um relacionamento normal. É um relacionamento que fugia a todas as regras, convenções sociais, às vezes até gostos pessoais que essa pessoa teria, ou que fugia até mesmo a preferências sexuais, ou de perfil mesmo. Todo mundo diz que tem uma listinha de que tipo de pessoa gostaria de namorar, qual deveria ser a profissão da pessoa. Então, desde a década de 50, até onde eu entendo, isso começou timidamente a ser a experiência de alguns humanos. Eu gosto de chamar esses humanos dos pioneiros dentro da jornada de chamas gêmeas. Na década de 90, nós temos um boom disso na década de 70. Assim, não tem como tornar essa informação que eu tô passando factível, porque na década de 70 não tínhamos internet. A internet civil ainda não estava aí. Mas houve. E na década de 90, timidamente, nos países mais avançados, que já tinham ali o advento da internet, blogs, posts em páginas de HTML começaram a falar dessa coisa do parceiro divino e do seu parceiro eterno. E aí, eu acredito que o boom mesmo começa a partir de 2008. E de 2014, então, pra frente, aí o negócio toma proporções na internet, assim, fora de série. Eu tô dando essas datas pontuais, mas pode ser, sabe, alguma data, algum ano depois dessa data que eu tô mencionando, ou algum ano ou meses antes, são apenas referenciais, tá? Não leve a minha comunicação a ferro e fogo. Na verdade, eu tô mais tentando traçar aqui para vocês de que essa história de chamas gêmeas, se começou mesmo lá na década de 50, por volta dos anos ali de 2014, já teria então, né, pelo menos 64 anos, quase 70 anos, que estava rolando esse movimento das pessoas encontrarem alguém que elas falavam, gente, isso daqui é muito diferente, e ficarem realmente perplexas e não saberem o que fazer. E aí, a partir de 2014, a gente começa a ter na internet, que já está viralizada, todo mundo já tem acesso, muita gente prescrevendo o seu próprio método para trilhar isso, falar das suas experiências pessoais, a sua própria receita sobre como trilhar isso melhor, como conseguir resultados como a união, o retorno da pessoa. E aí, acho que durante a pandemia, 2020 a 2022, é quando o negócio realmente pega fogo na internet. Tem todo tipo de oferecimento de informação, das mais variadas perspectivas, com os mais variados objetivos, tem muita canalice, tem muito charlatanismo. E é isso, né? Tudo que vira algo viral, vai ter todo mundo querendo uma fatia desse bolo. Mas, e aí vem o Charlie e ele fala sobre o fim da era das chamas gêmeas. E eu acho que ao que ele se refere, a partir do momento que eu fiz, ao que ele se referia, eu também tô pondo palavras na boca dele, mas ao que ele se referia ao fim da era das chamas gêmeas, eu acho que ele não se referia completamente, ou eu acho que ele não estava se referindo especificamente a esse período de 70 anos, aonde pessoas em vários lugares do mundo começaram a ter essas experiências estranhas, no que deveria ser originalmente apenas mais um relacionamento romântico normal. Eu acho que ele se refere mesmo como fim da era das chamas gêmeas, é que eu posso estar contradizendo o que ele disse no vídeo dele na época, mas a esse período de 2014 a 2022, ou 2018 a 2022, aonde passou a existir uma era dentro da própria era, aonde as chamas gêmeas passaram a ser um produto do capitalismo, e aonde todo mundo
passou todo mundo passou a tentar encaixar o título Chama Gêmea em todo tipo de situação que as pessoas estavam vivendo. E eu tô bem ciente de que ele não estava falando nesses termos exatamente no vídeo dele. O Charlie, né, ele sempre foi muito escrachado, ele sempre foi muito... eu até chegaria a dizer violento mesmo. Assim, ele não tinha papas na língua, não importasse a quem doesse, ele era, assim, desprovido de qualquer pudor que o impedisse de dizer as coisas como ele entendia na mente dele. Mas eu acho que ele se referia a isso, a essa era aonde as chamas gêmeas viraram esse produto do capitalismo, viraram um fenômeno do capitalismo. Acho que era a essa era que ele se referia. E isso é eu fazendo uma leitura em cima do que ele compartilhou na época. Mas, e aí, então o que ele estava dizendo é que essa tendência de tudo ser visto como uma conexão de chama gêmea, de tudo precisar ser encaixado como uma conexão de chama gêmea, ia passar. Ia passar. Porque no fim, ao pessoas que poderiam, dentro de uma escala muito grande, estar desde minimamente preparadas para orientar essas pessoas na internet, até estarem muito despreparadas. Não, desculpa, eu vou até refrasear isso. Numa escala de entre as pessoas estarem minimamente preparadas para ajudar as pessoas na internet, até no outro ponto do espectro estarem muito preparadas, tinha toda uma gama de criadores de conteúdo nesse meio termo, vamos assim dizer, que estavam fazendo muita gente acreditar que estava numa conexão de chama e essas pessoas não estavam. E eu acho que talvez uma prova pra gente considerar disso que eu acho que o Charlie não foi muito feliz em expressar isso, foi que todo mundo que muito provavelmente estava sobre a falsa impressão de estar na conexão, porque supostamente tinham todos os sinais lá, mas que de fato não eram chamas gêmeas, não conseguiam fazer o trabalho interno. Então, assim, eram pessoas que eram facilmente enredadas em redes, em grupos de internet, aonde a coisa da chama gêmea virou, assim, virou o novo hobby da sociedade, sabe? Então, eu acho que era isso, acho que era essa era, né? Que ele falava, todo mundo que quer só o resultado final, que como eu já disse no vídeo anterior, é garantido pelo universo, mas que você vê que talvez a pessoa não tenha o traço principal de que é um traço que existe em quem está realmente nessa conexão, que é não conseguir ficar parado até começar a se internalizar. Essas pessoas, tipo assim, essa ilusão delas vai acabar. Entendeu? Vai acabar e até talvez um nível de dessacralização, né? Para quem realmente está na conexão e vê um monte de outras pessoas se dizendo estar na conexão, mas elas só ficam talvez andando em círculos, elas só querem consumir conteúdo. Tipo assim, é a mais nova versão da propaganda capitalista do amor perfeito, ou do amor pintado nos contos de fadas, ou nas animações da Disney. Então, eu acho que o Charlie se referia a isso, essa dessacralização da conexão, essa diluição de um entendimento mais maduro sobre o que é essa conexão. Isso ia passar. E aí eu vou trazer um outro comentário em cima disso, que aí eu também acho que houve sim um fim dessa era experienciativa de 70 anos, aonde as pessoas foram se vendo dentro dessa conexão, as que realmente estavam na conexão, e eu acho que ali por volta de entre 2020 e 2022, esse padrão
das pessoas se descobrirem na conexão para ir correr atrás de entender o que era e entender que é uma jornada do autoconhecimento acima de tudo, da interiorização, uma coisa que pode desaguar numa iluminação do ser. É essa forma de se encontrar, de assim, um dia finalmente acordar, um dia você acorda e você se vê, né, que você está dentro dessa conexão, essa maneira da conexão ser apresentada para as pessoas pela espiritualidade, vamos assim dizer, iria acabar. Eu acho que era isso que ele estava querendo dizer. As pessoas seriam apresentadas de novas formas à realidade do seu ser, que no caso seria a alma da pessoa estar encarnada em mais de um corpo simultaneamente nesse período da Terra. Então, assim, se da década de 50 até 2022 eram pessoas que vieram para a primeira vez reconhecerem a sua chama gêmea num outro corpo físico. E agora terem uma vida onde estavam preparadas, se assim escolhessem, para viver a jornada de chamas gêmeas, porque a conexão com a sua chama gêmea está lá, independentemente se você está vivendo uma jornada espiritual ou de evolução com a sua chama. De 2022 para frente, o que nos traz até o ano de 2024, a gente está começando a observar chamas gêmeas que simplesmente estão aqui no planeta para viver a conexão delas, mas sem viver essa conexão sem a exclusividade desta precisar, sem a exclusividade desta viver atrelada ou ter que estar atrelada a uma jornada de chamas gêmeas. E eu acho que a isso eu estou me referindo ao seguinte: durante 70 anos, as chamas gêmeas que foram encontrando as suas contrapartes divinas não queriam apenas encontrá-los, queriam fazer um trabalho de autoevolução juntos a partir deste encontro. E esse trabalho de autodesenvolvimento e de autoevolução da alma precarianizaria talvez um reencontro, uma reunião imediata. São chamas gêmeas que durante 70 anos, nesse período de 70 anos, contrataram se encontrar para ativar em ambas as contrapartes ou em apenas uma delas um processo muito profundo de autodesenvolvimento do seu autoconhecimento, acima mais do que qualquer outra coisa durante um longo período. E aí de 2022 para cá, a gente tem chamas gêmeas que estão se encontrando ou simplesmente aquele boy ou aquela garota que você começa a namorar e vocês são chamas gêmeas e que às vezes até tomam conhecimento de que tem esse tipo de laço ou relação um com o outro, mas estão aqui só para viver a sua conexão sem o compromisso de usar essa conexão para avançar ou acelerar o processo de evolução da alma. Então nós estamos falando de dois momentos. Década de 50 a 2022. Chamas gêmeas que vieram para evoluir a sua alma, e por isso tem que ter a jornada de chama gêmea. E de 2022 para cá, eu tô vendo muitos casais de chama gêmea que estão aqui apenas para viver a conexão. A conexão pelo viés mesmo de estarem num relacionamento humano, romântico, às vezes não só romântico, de amigos. Chamas gêmeas que às vezes estão em relações humanas em que são almas gêmeas, assim, pai e filho, sei lá, mãe e filha, mãe, mulher e uma outra grande amiga que é vizinha. Então houve mesmo uma transformação em como é uma nova leva de chamas gêmeas. Eu acho que é isso que eu tô querendo dizer. Quando o Charlie falava do fim da era das chamas gêmeas, era o fim de uma leva de chamas gêmeas em que era o fim daquele padrão que a gente reconhecia nas chamas gêmeas que vieram para se encontrar e para fazer o máximo de evolução da sua alma, porque em outros momentos isso ficou pendente no universo, em outros momentos não houve oportunidade, e chamas gêmeas que queriam experienciar não só a conexão, porque a conexão está sempre lá. Em qualquer nível que você encontre a sua chama gêmea no universo, está sempre lá, a conexão nunca vai embora, mas querer experienciar o que começa
Como que você começa a sentir essa conexão quando ela está a serviço de um objetivo específico, que é o do autoconhecimento, ou da evolução da alma. Eu não estou dizendo que antes de 2022 e durante esses 70 anos também não houve ali casos, talvez isolados, vamos assim dizer, de chamas gêmeas que já estavam só ali, sabe, naquele nível de experienciação da sua alma encarnada num outro corpo, que era apenas, estamos juntos. E parece mais um relacionamento 3D normal ou qualquer. Mas eu acho que esses eram a exceção à regra. A regra era chama gêmea, que tinha conexão, descobre a conexão com quem é a conexão e precisam se desenvolver espiritualmente, ou internamente, ou metafisicamente, ou tudo isso daí. Então, eu sinto que dentro desse grupo, desse segundo grupo de 2022 para cá, eu também sinto que tem chamas gêmeas que você olha, você sabe que as pessoas são chamas gêmeas e você vê que elas não estão numa jornada de autoconhecimento e tal. É quase como assim, tá ficando evidente as chamas gêmeas que passaram por esse padrão do primeiro grupo, estar na conexão para desencadear a jornada em outras vidas. Ou fizeram isso em um outro momento, ou simplesmente não contrataram, tá na jornada, vieram para ser chamas gêmeas. Mas no sentido mais, assim, camuflado da coisa, vamos dizer. Somos um casal normal e não queremos que a tônica da nossa relação ou de estarmos juntos seja o laço inquebrantável que a gente compartilha no universo, porque saímos do mesmo ovo cósmico, ou o que quer que seja. Então eu acho que é isso, né? O fim de uma coisa nunca é o fim. Eu acho que é legal. A coisa, na verdade, quando ela tem um fim, ela se transforma. Eu acho que os 70 anos das Chamas Gêmeas se conhecendo para terem a jornada de Chamas Gêmeas era o pessoal que estava talvez atrasado nesse rolê de evolução da alma. Era o pessoal que quis deixar para o último minuto mesmo, dentro de um período de tempo muito longo no planeta Terra, para resolver todas as questões que a sua alma trazia e quiseram usar a jornada de Chamas Gêmeas como uma vitrine através da qual essas questões, que às vezes não estão conectadas nem diretamente ao relacionamento dos dois, para serem resolvidas. Por sinal, eu vou trazer um vídeo depois aqui, onde eu quero falar um pouco sobre isso. Sobre que um outro padrão muito interessante dos 70 anos da Era das Chamas Gêmeas no planeta Terra foi uma coisa muito interessante que eu, olhando pro trabalho do Charlie, eu percebo isso. Um padrão muito presente foi que a vitrine de Chamas Gêmeas, e por vitrine eu quero dizer essa experiência de Chamas Gêmeas, ou supostamente a jornada de Chamas Gêmeas, estava sendo usado pela alma para muitos outros objetivos do que apenas haver uma evolução da alma. E aí a gente começa a ver que nada realmente é preto no branco. Eu quero comentar um pouco sobre isso depois. Por hora, eu acho que o meu próximo vídeo vai ser falar mesmo sobre essa diferença de conexão e jornada. Aqui nesse vídeo eu já meio que trouxe um pouco o que seria estar na conexão sem estar na jornada de Chamas Gêmeas. Tipo assim, você, para estar na conexão de Chamas Gêmeas, não precisa estar na jornada. Mas para você estar na jornada de Chamas Gêmeas, você precisa estar em uma conexão de Chamas Gêmeas. Eu espero que eu tenha falado certo. Já anunciei no vídeo anterior que nós temos aqui um curso chamado Chamas Gêmeas Direto ao Ponto. São 10 mini aulas de 1h40, onde você vai ver o que o Charlie falava sobre como trilhar essa conexão. Para quem, particularmente, né, se identificou com a primeira leva de 70 anos de Chamas Gêmeas, que estão aqui para autoevolução da sua alma acelerada, onde tem o bônus lá da escatética da chama gêmea, que é uma salada de frutas que lá conversa-se sobre vários assuntos e eles se misturam e se conectam com a temática de chamas gêmeas, onde tem o Calendro Plastos, uma ferramenta que o Charlie criou.
Temos também a escola de Cabamba, que na verdade é um material que não só é válido para qualquer chama gêmea, mas para qualquer ser humano que gostaria de se aventurar numa jornada do autoconhecimento, aonde sim vai se misturar ali história das religiões, história da espiritualidade planetária, história das escolas de mistérios secretas, esoterismo, cristianismo, psicologia, psicanálise, psiquiatria. Então é um curso bem completo. E temos a mentoria para Chamas Gêmeas. Quer você esteja no primeiro grupo que eu citei nesse vídeo, ou talvez no segundo grupo, ou em qualquer outro grupo que talvez exista, que eu ainda não identifiquei, que começa a partir de agosto. E as informações vão estar todas aqui na caixa de descrição desse vídeo. Eu sou com vocês, eu termino com o cumprimento que se tornou aqui nesse grupo que se tornou nesse grupo a forma de a gente iniciar conversas e terminar encontros, que é Sai, Vai, O, Ram, Ram, Aioé, e obrigado por terem ficado comigo durante esse tempo. Até!